Existe uma larva de borboleta que se alimenta das folhas de milho, que emite na sua saliva uma substância chamada de volicitina. Essa substância volicitina serve justamente para proteger essa larva contra outras substâncias que são produzidas pela folha do milho contra a larva da borboleta. Só que tem o seguinte, essa mesma volicitina que protege a larva da borboleta contra as substâncias produzidas pela planta, ativam na própria planta a produção de uma outra substância volátil que se dissipa no ar, que acaba, por sua vez, atraindo vespas até o pé de milho. Tá, Jubejubão, e daí que tem vespa? E daí que essas vespas adoram colocar os seus ovos dentro da larva da borboleta. E o mais interessante é que esses ovos, depois que eclodem, as larvas da vespa acabam, por sua vez, se alimentando da própria larva da borboleta, até que esta acaba falecendo, acaba por morrer, consequentemente dando aquela forcinha para a planta que estava sendo devorada por esses animais. O mais interessante dessa história é que eu consigo explicar ela usando todas as áreas da biologia. E é claro que a essa altura você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é a biologia? É esse o tema da nossa videoaula de hoje. Muito prazer, eu sou o professor Paulo Jabelu. Bem-vindos ao Biologia Total. Biologia vem do grego, onde bio significa vida e logia vem de logos, que significa estudo. Então, biologia, na verdade, é o estudo da vida, não só no planeta Terra, mas se um dia existir vida em outros planetas, quem irá estudar tudo relacionado a essas vidas é, com certeza, a biologia. O mais interessante é que dentro da biologia nós temos diversas áreas que se unem para formar a biologia. Então a biologia seria o time, o nome do time, e aí nós temos vários jogadores que irão formar esse time. Para te mostrar esse time, eu vou continuar usando a nossa historinha do início dessa videoaula. Quando eu estou falando, por exemplo, de larva de borboleta, quando eu estou falando, por exemplo, de vespa, eu estou falando de animais. E os animais são estudados por uma ciência chamada de zoologia. Essa relação entre a vespa e a larva da borboleta é uma relação ecológica, explicada por uma ciência chamada de ecologia. Já o desenvolvimento embrionário da larva da vespa dentro da larva da borboleta é estudado por uma parte da biologia chamada de embriologia. Se nós formos pegar, por exemplo, a planta que está sendo devorada pela larva da borboleta, as plantas são estudadas pela botânica dentro da biologia. Além disso, eu disse para você que a planta produz várias substâncias químicas para tentar inibir o ataque da larva da borboleta. Essa produção dessas substâncias químicas é estudada por uma área da biologia chamada de bioquímica. Então, bioquímica também é uma sub-área da biologia. Além disso, a formação dessas moléculas químicas, ela é controlada por genes. E esses genes, o seu comportamento, a sua passagem para as outras gerações, é estudado por uma parte da biologia chamada de genética. Tanto folhas, quanto larvas, quanto vespas são formadas por células. As células são estudadas dentro da biologia por uma ciência chamada de citologia. Já o funcionamento dessas células, o funcionamento desses organismos será estudado pela fisiologia. O mais interessante nessa história que eu contei para vocês é que há muito tempo atrás, provavelmente, nós tínhamos nessa população de vespas, vespas que conseguiam sentir a substância química eliminada pela planta e vespas que não conseguiam sentir. Com o tempo, essas vespas que não conseguiam sentir o recado dado pela planta acabavam por ter menos sucesso reprodutivo, já que não encontravam tantas larvas de borboleta para colocar os seus ovos. Aquelas que tinham uma mutação, alguma característica
que as permitia sentir essa substância da planta, encontravam muito mais larvas para colocar os seus ovos. Esse processo é chamado de seleção natural, um dos fenômenos que estão dentro de uma ciência dentro da biologia chamada de evolução, que vai estudar as modificações dos organismos ao longo da história da vida no nosso planeta Terra. Nesse nosso curso, eu quero que você tire todos os seus preconceitos contra a biologia, principalmente que é uma ciência que é muito nomezinho para decorar. Aqui não tem decoreba. Aqui você vai aprender a biologia de maneira crítica, para que você possa ser formador de opinião, para que você possa falar sobre os problemas ambientais, para que a gente possa incentivar a formação de políticas públicas para a melhoria da vida da nossa sociedade. Biologia está relacionada à qualidade de vida, à alimentação, a toda a sua relação com o planeta em que você está vivendo. Biologia, com certeza, a maior e melhor ciência desse planeta. E deixa comigo que eu quero provar isso para você ao longo desse nosso curso. É um grande prazer tê-lo aqui comigo. Espero que você seja sangue no olho para que você chegue até o final. E eu tenho certeza que se você fizer o curso completo de biologia, a sua visão em relação à ciência vai mudar totalmente e você vai achar a biologia um tesão. Maravilha! Foi um grande prazer tê-lo aqui hoje mais uma vez. Um grande abraço. Tchau!